Fala galera, aqui é o Gabriel e a gente finalmente tem novidades sobre o futuro da DC. Olha, nessas últimas semanas tem sido difícil. Teve até um rumor de que a DC seria vendida, mas felizmente a DC anunciou seu novo pacote de HQs para 2021 e esses rumores foram jogados para a janela. E agora a gente já sabe mais ou menos como que o universo da DC vai se conectar com Future State. Então vamos pro vídeo que eu vou explicar tudo isso. E pessoal, só antes da gente começar, considere de nos apoiar lá no Padrim. Lá tem recompensas incríveis, como conversar com a gente no WhatsApp e a concorrer produtos do Batman. Atualmente a gente está com um sorteio de um bonequinho do Mariposa Assassina. Então, se você quer concorrer a ele, basta ser membro do Padrim ou aqui do YouTube. Valeu, gente! Feito, dado o nosso recado, vamos falar do futuro da DC para 2021. Então, como vocês já sabem, agora em janeiro vai começar o Future State, na qual as principais HQs da DC vão ser substituídas pelo esse negócio do Future State. E daí o Batman vai ter o seu próprio Future State por 2 meses, e a gente não vai ter a HQ do Batman principal por 2 meses. E nessa HQ do Batman, por exemplo, a gente vai ver o surgimento de um novo Batman, que é o Batman Tim Fox, um dos filhos, do Lucius Fox. E essa daí é uma de muitas mudanças que vão acontecer no Future State. Entre elas, a gente ainda tem a Mulher Maravilha Yara Flor, o Superboy virando Superman, e a linha do tempo desse Future State vai ser extremamente longa, indo até os anos 82.000, e até uma HQ que coloca o tempo como fim dos tempos. Ou seja, o Future State não é só um nome, realmente vai falar do futuro da DC. Só que assim, até então, a gente tinha esse evento como um evento de 2 meses. E depois desses 2 meses, a gente volta para a normalidade das HQs da DC. E o Future State seria conhecido mais como um futuro provável. Mas bem, não é exatamente isso que vai acontecer. E a gente sabe isso porque a DC anunciou uma nova HQ que serve como novo grande evento dela, e que vai se chamar Infinite Frontier. E como vocês podem ver nessa capa, a gente tem o Batman normal e o Batman do Future State, assim como a gente tem outros personagens do Future State misturados aos personagens principais. Então isso confirma uma coisa muito importante: os personagens que vão ser criados no Future State irão continuar na DC. A Yara Flor, o Batman Tim Fox, eles não vão aparecer por 2 meses e depois sumirem. Não, eles vão continuar de alguma forma. Exatamente como a gente não sabe. Existem algumas possibilidades que eu vou dizer agora. Número 1. A primeira possibilidade é que os personagens do Future State, logo nessa primeira edição do Infinite Frontier, sejam transportados para a linha do tempo principal da DC. E daí isso iria acarretar em 2 Batmans ao mesmo tempo, várias Mulheres Maravilhas ao mesmo tempo e 2 Superman ao mesmo tempo. E isso explicaria quase que literalmente o significado da capa com vários heróis ao mesmo tempo. Mas eu acho que não vai ser isso. E a gente tem 3 imagens que apoiam essa teoria. São 3 imagens da Trindade da DC. E nessas 3 imagens a gente vê personagens do Future State misturados aos personagens principais. E, inclusive o nome dessas imagens é Infinite Wonder para a Mulher Maravilha e Infinite Hope para o Superman, o que para mim claramente coloca uma conexão com Infinite Frontier. A questão principal dessa teoria é que os personagens do Future State irão se misturar com os personagens das HQs principais, ou seja, eles irão conviver ao mesmo tempo. E essa vai ser a grande diferença para outra possibilidade que a gente tem. Possibilidade número 2. Esse é o caminho do tal do Omniverso que a gente citou antes. O conceito do Omniverso da DC vai ser basicamente tudo existe e tudo não existe ao mesmo tempo. O Batman do Tim Fox existe.
E ele pode aparecer numa HQ do Batman ou não, vai depender do escritor. Se o escritor quiser, ele vai poder ter essa autorização. Mas se ele quiser ignorar completamente esse Batman, ele também vai poder. Então, basicamente, o Omniverse é o gato de Schrödinger da DC. Pode estar vivo, como pode estar morto. É as duas possibilidades. E assim, eu já comentei essa possibilidade e eu acho que é a mais plausível. O grande problema dela é que ela pode destruir completamente qualquer cronologia da DC. Porque, digamos assim, um autor quer que a Arlequina fique do bem, daí ela vira do bem. Mas daí chega um outro cara 6 meses depois e diz que a Arlequina é do mal. Ele não vai precisar fazer uma história que faça a transição dela do bem pro mal. Não, ele pode simplesmente chegar e fazer uma história que a Arlequina é do mal. E dizer que se passa dentro das histórias atuais da DC. E isso, óbvio, é um exemplo grotesco do que pode acontecer. Mas é um negócio que pode acontecer com coisas pequenas. Como, por exemplo, um personagem morrer e depois aparecer vivo sem ressuscitarem ele. E essa possibilidade do Omniverse é a mais forte. Até porque o nome da HQ se chama Infinite Frontier, que literalmente se traduz para fronteiras infinitas, ou seja, infinitas possibilidades. Se você quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com a cronologia, você pode, e isso vai aparecer numa HQ principal do Batman. Na minha opinião, esse negócio do Omniverse pode dar certo, mas eu acho que depois de 1 ano, 2 anos com ele, as decisões de cada história não vai ter mais impacto. E isso vai tirar uma grande responsabilidade dos autores de lidarem com os problemas que eles estão criando dentro das histórias. Porque matar um Robin é fácil. Difícil é mostrar as consequências da morte do Robin. E eu acho que não ter essa transição de um momento e outro é uma coisa muito ruim. Porque são essas transições que nos deixam muito empolgados para saber o que vai acontecer na sequência. Claro, ótimas histórias, ótimas ilustrações, tudo isso é importante. Mas para mim, um senso de continuidade também é. Mas, de novo, né? Isso é só a minha opinião. Por favor, comentem aí o que vocês acham sobre o Omniverse. E daí a gente tem a possibilidade número 3. E a possibilidade número 3 é cada um no seu quadrado. O Future State vai estar numa terra paralela e as HQs principais da DC vão estar em outra terra, como sempre foi ao longo da história da DC. Esse daí era o caminho que eu gostaria que seguisse. Eu queria que o Future State se tornasse uma espécie de universo Ultimate da DC, e aquele personagem que realmente brilhasse dentro do Future State fosse alçado ao universo principal da DC, como, por exemplo, pode ser a Yara Flor. Eu prefiro desse jeito porque é muito mais fácil de entender, pelo menos pra mim. Você diz que isso é de uma terra e isso é de outra. É muito mais simples do que dizer que tal coisa pode ou não ter acontecido. O que é mais fácil, explicar a teoria do gato de Schrödinger ou explicar a teoria dos multiversos? Eu acho que é explicar a teoria dos multiversos, né? Tanto é que sempre foi utilizada desde os anos 50 na DC. E não foi só essa HQ que a DC anunciou. Ela também anunciou uma HQ do Batman chamada Urban Legends, que é onde ela vai falar de outros membros da Bat-família e de casos menores que não envolvem tanto o Batman. E daí, nessa HQ, a gente vai ver mais participação de outros personagens, como o Capuz Vermelho. A gente também vai ter uma HQ solo do Coringa. Quando foi a última vez que o Coringa teve uma HQ solo? Olha, faz uns 50 anos e eu nunca vi na minha vida, apenas na internet. Mas assim, a grande notícia da DC ter anunciado essa nova leva de HQs é que isso pelo menos acaba com aquelas teorias de que a DC seria vendida num primeiro momento. Eu acho que pelo menos para os próximos 6 meses esses rumores aí vão estar congelados. E assim, na minha opinião, é impossível a AT&T vender a DC. Olha, seria uma burrice sem igual. Mas depois de ver eles venderem a Crunchyroll, eu simplesmente não duvido de nada. Achei uma grande burrice vender a Crunchyroll, assim como eu acho uma grande burrice vender a DC. E assim, mesmo que eles vendam apenas os direitos das HQs, eu ainda acho uma grande burrice. Porque a HQ é o grande celeiro das ideias dos super-heróis. Você não mata essa mídia de jeito nenhum. E na minha opinião, vender a DC é um grande tiro no pé. E eu espero que isso realmente não aconteça
e que o DC Infinite Frontier seja um grande sucesso. Eu acho que tem potencial sim. Essas 3 possibilidades que eu comentei, eu acho que são bons caminhos. Claro, eu tenho as minhas preferências, mas eu acho que os 3 podem dar bons resultados financeiros para DC. Agora é esperar. E também não deixem de comentar sobre o que vocês acham que pode acontecer na DC em 2021. E esse foi o nosso vídeo sobre o futuro da DC após o Future State. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.